O total de mortos pelas enchentes causadas pelo rompimento de duas represas perto da cidade costeira de Derna, no nordeste da Líbia, durante a passagem do ciclone tropical Daniel subiu para 5,3 mil, número que deve aumentar já que há 10 mil desaparecidos, segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, SIC. Na segunda-feira, mais de 300 vítimas foram enterradas, muitas delas em valas comuns. As enchentes destruíram boa parte de Derna, varrendo para o mar bairros inteiros, segundo Ahmed Al-Mismari, porta-voz do Exército Nacional Líbio, ELN, força política dominante na região oriental. Não temos números definitivos no momento, disse Tamer Ramadan, porta-voz do SIC, em entrevista a jornalistas em Genebra. As necessidades humanitárias superam em muito as capacidades do Crescente Vermelho Líbio, e inclusive as do governo. Dos estimados 5,3 mil mortos, ao menos 5,2 mil são só em Derna, segundo Tarek Al-Sharrais, porta-voz do Ministério do Interior do governo que supervisiona o leste da Líbia, não reconhecido internacionalmente e citado pela mídia estatal Lana e pela rede de TV Al-Mazar. Há ao menos 20 mil pessoas desalojadas na cidade. As localidades de Shalat, Al-Baida e Mar também foram bastante atingidas. Em Derna, Mustafa Salem, de 39 anos, disse a Reuters que perdeu 30 parentes. A maior parte estava dormindo. Ninguém estava preparado, disse ele. Raza Sassi, de 39 anos, sobreviveu com a esposa e a filha pequena após a água chegar ao segundo andar da casa, mas o resto de sua família morreu. No início, pensamos que era uma chuva forte, mas à meia-noite ouvimos uma enorme explosão, e era a represa desmoronando. A enorme quantidade de chuva é o resultado de um sistema muito forte de baixa pressão que provocou inundações catastróficas em Grécia, Turquia e Bulgária na semana passada, deixando um total de 27 mortos. Classificada pelos cientistas como um fenômeno extremo em termos de volume de água, a tempestade Daniel deslocou-se para o Mediterrâneo antes de se transformar num ciclone tropical. A Líbia é especialmente vulnerável às alterações climáticas e às tempestades cada vez mais intensas. O aquecimento faz com que as águas do Mediterrâneo se expandam, e o nível do mar suba 2,8 milímetros por ano, contribuindo para inundações. Só em Derna, onde vivem 120 mil pessoas, há cerca de 6 mil desaparecidos. A cidade, a 250 quilômetros de Benghazi, é cercada por colinas e cortada ao meio pelo que normalmente é um leito de rio seco no verão, mas que se transformou numa torrente violenta que destruiu várias pontes importantes. Edifícios de vários andares nas margens do rio ruíram e casas desapareceram após o rompimento das duas barragens. A situação em Derna é catastrófica. Os corpos continuam espalhados em muitos lugares, disse o ministro da Saúde, Otto Abdo Jalil, à TV Al-Mazar. Há famílias ainda presas dentro de casa e vítimas sob os escombros. Presumo que as pessoas tenham sido arrastadas para o mar. Em Benghazi, foi declarado toque de recolher e as escolas foram fechadas por vários dias. Remessas de suprimentos, incluindo sacos para cadáveres e equipamentos médicos, partiram na manhã de ontem da capital, Trípoli, com destino a Benghazi, segundo informou o governo interino em sua página no Facebook. Um comboio com médicos, enfermeiros e outros voluntários de resgate também chegou à cidade ontem. O chefe da Autoridade de Emergência e Ambulâncias da Líbia, Osama Ali, afirmou à CNN que as autoridades não previram a escala do desastre. As condições meteorológicas não foram bem estudadas, nem os níveis da água do mar e das chuvas, nem as velocidades do vento. Famílias que poderiam estar no caminho da tempestade e nos vales não foram retiradas a tempo, disse. A Líbia não estava preparada para uma catástrofe como esta. Nunca testemunhamos esse nível de catástrofe antes. O leste do país abriga os principais campos e terminais de petróleo da Líbia. A Companhia Nacional de Petróleo declarou estado de alerta máximo e suspendeu os voos entre os centros de produção, onde as atividades foram drasticamente reduzidas. Desde 2014, a Líbia, um país de 6 milhões de habitantes, está dividida entre um governo internacionalmente reconhecido, baseado em Trípoli, e uma região administrada separadamente com base no leste. O chefe do governo apoiado pelo parlamento,
Osama Ahmad descreveu a situação como catastrófica e sem precedentes, de acordo com um relatório da agência de notícias da Líbia, Lana. Vários países ofereceram ajuda, como Espanha, Turquia e Emirados Árabes Unidos. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que enviaria 168 pessoas em equipes de busca e resgate e ajuda humanitária para Benghazi, segundo a agência de notícias estatal Anadolu. A porta-voz da Organização Mundial de Saúde, Margaret Harris, descreveu a situação como uma calamidade de proporções épicas. As Nações Unidas na Líbia acompanham de perto a emergência causada pelas condições meteorológicas severas na região oriental do país, afirmou, por sua vez, a missão de apoio da ONU na Líbia numa publicação no X, anteriormente chamado de Twitter. Analistas dizem que os problemas do país, a divisão política, a instabilidade econômica, a corrupção, a degradação ambiental e a infraestrutura dilapidada pareceram se amalgamar em uma catástrofe quando as represas desmoronaram. Dizemos Mãe Natureza, mas a tragédia é resultado da ação do homem. É a incompetência das elites líbias, disse Anas Elgomati, diretor do Instituto SADC, um centro de pesquisa sobre a Líbia baseado em Trípoli. Clique no gostei e compartilhe. Se inscreva no canal para saber do próximo vídeo.